Carlos é o time do Sport Sub-20 que vai disputar a Copinha, que amanhã enfrenta o Serra Branca da Paraíba. Na Copa Recife, o Sport já está classificado, já que ontem derrotou o 7 de setembro por 4-0. Vamos falar dos profissionais. Edinaldo Santos, em relação a diretoria não chegou a um acordo financeiro com o atacante. E vamos falar sobre essa questão de salários. O que foi proposto pela direção do Sport? O atacante Wagner Love ganhava um fixo considerado alto pela diretoria. A diretoria queria baixar este fixo em R$ 40 mil e seria um fixo afixado, evidentemente, para o atacante. Só que no contrato haveria gatilhos de produtividade. Você fez 10 jogos, você ganha tanto. Você fez tantos gols, você ganha tanto. Quer dizer, seria uma readequação com produtividade que o jogador poderia ganhar igual ou um pouquinho mais do seu contrato. E o atleta não aceitou. E quem fala sobre o assunto aqui no Bola Rolando é um dos membros da comissão gestora do futebol do esporte, professor João Marcelo Barros. Boa noite, Boris. Boa noite a toda a torcida do Esporte Clube do Recife. De fato, nós encerramos as tratativas com o Wagner e seu staff. Nós, desde o encerramento do contrato, vínhamos mantendo contato, tentando alinhar uma situação aí que fosse positiva, viável para todas as partes, respeitando, obviamente, todo o histórico de Wagner aqui conosco, o relacionamento com o atleta, toda a entrega que ele teve nas últimas 2 temporadas aí conosco, mas não conseguimos chegar num consenso, num denominador comum e encerramos essas tratativas. Todo o comitê gestor do futebol e o corpo profissional já vinha trabalhando, obviamente, no mercado, buscando opções, abrindo outras frentes de negociações durante todo esse período, não estávamos estáticos e temos já outras situações avançando e a gente espera em breve ter novidade aí para a torcida rubro-negra. Aí, portanto, a palavra de João Marcelo Barros. Comentário é seu sobre Wagner Love para a gente partir para outro caso que é Jorginho. Ontem, inclusive, a gente tinha dado alguns toques nisso, né? Eu acho que o que ficou diferenciado aí pela sua informação é os percentuais anunciados anteriormente, que seriam em torno de 50%. Nesse caso, como Wagner Love já é sabido isso, já se tornou público, que tinha ordenado em torno de 180 mil, se você reduziu para 40 mil, ou reduziu menos de 40 mil, ou mais ou menos 40 mil, você não chega, evidentemente, a 50%. 50% seria 90 mil reais. De qualquer maneira, o Sport segue com a política prometida, né? De fazer uma nova folha com redução salarial de muitos ordenados que estão aí da temporada deste ano de 2023. E aí entra a questão Jorginho. Jorginho cumpriu todas as metas do contrato dele vigente com o Sport. Tinha essa alternativa também no Jorginho de gatilhos? Tinha? Porque, veja só, não tinha gatilhos. Jorginho tinha metas a cumprir e foi cumprida por quê? Porque haveria uma renovação automática. Uhum. E essa renovação acontece. Então o Departamento Jurídico do Sport entende que, para Jorginho deixar o Sport, tem que o clube deixar uma grana para o Sport. É o entendimento do jurídico do Sport. Jorginho não deve baixar a sua pedida ou, principalmente, seu salário em vigor. Por quê, Edinaldo? Quando o Sport estava muito bem na competição, na Série A, sim, havia uma promessa e um gatilho, nós estamos falando de gatilho, de aumento de salário para os jogadores caso fossem para a Série A. Uhum. E os jogadores entendem que para ficar no Sport na Série B, querem esse gatilho de aumento. E o Sport não vai dar. Muito pelo contrário, ele quer fazer uma readequação. Não é você chegar e falar, não, eu quero diminuir teu salário pela metade. Não é isso. Os gatilhos que podem, nós vamos ser parceiro. Você vai ter um fixo,
bom e você pode chegar ao seu patamar, desde que você cumpra o que está estabelecido em contrato. Condicionado à produtividade do jogador. Isso. Agora, independente dos gatilhos propostos em contrato ou em conversas, o Sport vai continuar propondo também a redução salarial independente disso, como fez com Wagner Love. Por exemplo, ele para Jorginho, parece que ele fechou com Alan Ruiz. Alan Ruiz ele renovou na mesma proporção, na mesma proporção. Agora veja só, o Sport ele está setorizando muito essas propostas. Com diferenciações. Ele entende que, por exemplo, goleiro, você tem um Rafael Thierry que é diferenciado, mas você tem a lateral direita, eu não estou subestimando, eu estou tentando levar a informação correta ao ouvinte da Rádio Jornal e da JCFM. Você não pode gastar muito nesse setor da lateral direita. Você não pode gastar muito no setor da lateral esquerda. Você tem o Fabinho, que deve ter tido o mesmo salário para renovar o contrato. Eu acredito que até o Alan Ruiz, o mesmo salário. Por quê? Porque o Fabinho tem um salário e o Alan Ruiz talvez fosse um salário que coubesse no bolso do Sport para 2024 e não precisou de uma redução Quer dizer, então, que nos salário. Casos específicos de Fabinho e Alan Ruiz, não houve redução, houve manutenção do manutenção. E aí você vai partir para contratar, né? Porque aí você tem que trazer um camisa 9. E o camisa 9, diante do que foi oferecido a Wagner, você vai dispensar um pouco mais de grana para essa contratação. Você precisa pontas. Por exemplo, Edinho. O Edinho está sendo analisado pela comissão técnica. Edinho é um bom rapaz. Agora, o mercado oferece outras opções ao Sport e o Sport está aguardando com o Edinho. O mesmo está acontecendo com o Felipe. Por quê? Porque o Goiás autorizou o Felipe a conversar com o Sport. Ponto. Mas para o Goiás liberar o jogador tem que ir a Goiás e tem que reincidir o seu contrato. E aí, para reincidir o seu contrato, o Goiás vai pedir toda a liberação da rescisão. Ou seja, não paga nada. Felipe vem para cá e aí o Sport é que vai sofrer com a rescisão contratual, vai ter que compensar. O Sport está pensando nisso. Então, tudo está sendo feito com os pés no chão. Foi contratado Luciano Castan, que não deve ter sido barato, porque ele é zagueiro de Série A e o Cruzeiro não quis ficar com ele. Essa contratação de Luciano Castan, para mim, foi uma grande surpresa. Grande surpresa. Porque o cara que faz praticamente e a torcida está criticando e muito a comissão técnica do Cruzeiro por conta disso. Pois é, o cara que faz todos os jogos com absoluta liderança na zaga. A defesa menos vazada do campeonato, 32 gols tomados. Ele é um dos líderes daquela zaga do time e, de repente, o Sport consegue tirá-lo. É um negócio fantástico. Nem tirou, porque o Cruzeiro falou, eu não quero ficar com você. Quando ele falou, não quero ficar com você, o Sport atento. Dos planos, foi isso? Não fazia as parte dos planos do Cruzeiro. Impressionante. O Sport foi em cima e mais do que imediatamente, porque ele poderia falar, não, vou esperar um pouquinho, ver o que pinta. Tem umas coisas então, difíceis a proposta foi boa. Tem umas coisas difíceis de entender. Por exemplo, em outra proporção, uma proporção menor, mas só para lembrar um comparativo próximo a isso, é o caso do Felipe, que veio para o Sport e saiu do Goiás, fora dos planos do Goiás. Continua fora. E quando você vê o time do Goiás, claro que o Felipe tem vaga naquele time. Claro que tem. A gente observou tranquilamente aquele meio de campo do Goiás ao longo do campeonato, nos jogos que a gente pôde ver, que o Felipe tinha lugar ali. A gente não está dizendo aqui que o Felipe é um jogador extraordinário, não, mas tem lugar naquele time. E o Castan sair lá do time do Cruzeiro, exercendo a liderança que ele exerceu, é uma grande surpresa, a não ser que haja alguma coisa que eles não queiram confessar. Mas, tecnicamente, eu não daria de jeito nenhum esse jogador para time nenhum, pela campanha que ele fez na temporada. Não daria de jeito nenhum. É curioso isso. Então, o Sport tem contrato renovado com Jordan e tem direitos de compra para com o jogador quando terminar o seu contrato. Filipinho,
como a gente já vinha anunciando, Você renovou o fechou a contrato. negociação, não foi? Fechou a negociação. Os direitos federativos do esporte se adquiriu? 50% a R$300 mil. Eu só errei o nome do time. Não é Açul. É quase parecido. É Arte Sul de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um time de empresário, né? Um time para vender jogador. E o Filipinho firmou o contrato com o esporte até 2026. Alisson Cassiano, contrato renovado, pronto. Outro jogador que deve ter sido mantido o mesmo patamar salarial. Entendeu? Como exemplo, o Fabinho e também agora o Alan Ruiz. Hoje, Edinaldo, tem reunião do Conselho Deliberativo do Esporte e na pauta, aprovação da ata de reunião ordinária mensal do Conselho Deliberativo, também a atualização quanto ao recebimento e utilização da verba proveniente da Liga Forte do Futebol, atualizações sobre a recuperação judicial do esporte, esclarecimentos sobre o recebimento de verba proveniente da Confederação Brasileira de Futebol, aquela questão do 1,5 milhão, e também deliberações sobre assuntos de interesse do clube. Essa questão é interessante, todas elas aí da pauta são interessantes, mas essa questão da liberação do dinheiro da Liga Forte já explicado, Futebol, inclusive, né? E pago. Mas não ficou ainda claro a solicitação que foi feita pelo juiz da recuperação judicial, que era para que liberasse esse dinheiro para o esporte, ele teria que apresentar um novo plano de pagamento de credores. Porque não sei se o esporte mandou isso e não comunicou. Na verdade, até onde eu sei, eu estava de férias, até onde eu sei, eu procurei me informar, o esporte pediu um empréstimo à CBF e esse empréstimo, quando chegou o dinheiro da Liga Forte Futebol, deve ter pedido a liberação não falo nem dessa e já antecipação, pagar. Não falo nem dessa antecipação, eu falo da liberação por si só do dinheiro da Liga Forte Futebol, os 68 milhões. Isso já entrou em caixa. Os 68 milhões, mas no momento que foi liberado esse dinheiro, o esporte pediu permissão ao juiz da recuperação judicial para a utilização, para o desbloqueio desse dinheiro. E o juiz, naquele momento, eu lembro que houve essa divulgação, solicitou que o esporte fizesse um novo plano de pagamento de credores. Aí eu não sei, você pode apurar isso posteriormente. Eu posso apurar, porque eu não tenho essa informação. Até porque o esporte prometeu que até o final do ano já liberaria a fórmula como pretende fazer o pagamento da Assembleia de Credores. Essa lista ela foi 2 vezes divulgada, né? Não, digo essa nova lista que corresponde a essa liberação de dinheiro. Porque você tem a lista geral, a lista geral dos credores, e tem uma que o juiz fica pedindo sempre que entra algum dinheiro. Vou te liberar esse percentual aqui, mas veja aí um novo planejamento de pagamento, como o esporte fez recentemente. Eu vou perguntar ao jurídico do esporte sobre essa questão. Você sabe que recentemente o esporte pegou um dinheiro que foi liberado para ele, e ele fez esse crédito em nome dos credores. Ele fez um acordo com os credores, independente da Assembleia de Credores, que ainda não saiu, e o próprio esporte tinha prometido que até o final do ano essa Assembleia iria vingar. Acho que a essas alturas vai ser difícil programar uma Assembleia de Credores para dezembro, né? Acho difícil. Eu acho difícil. De qualquer forma, a gente está atento a essa reunião no Conselho Deliberativo, que tem essas explicações e pode me dar até um mote de informações. Sobre o atacante Marlon Douglas, eu já falei, o pernambucano apenas foi oferecido... Foi só especulação? Não foi especulação, foi um grupo de empresários que ofereceu o jogador e o esporte está colocando tudo na análise de desempenho, na programação, está tudo sendo analisada. Esta semana, nós estamos vivendo a terça-feira do dia 12, eu acredito que esta semana nós teremos ainda novidades em relação a novas contratações, Edinaldo. Pois é, então vamos continuar acompanhando, porque agora é que está começando a esquentar. Movimentação de contratações do Esporte Clube do Recife. E se você contar 2 já contratados, o lateral direito Lucas Ramon e também o zagueiro Luciano Castan, e eu tenho a informação que o técnico Mariano Sosso, com a sua comissão técnica e o comitê gestor de futebol, queriam contratar 11 jogadores, 11 menos 2, 9. Então, 9 jogadores
devem ser contratados. Só para encerrar, um exercíciozinho de futurologia. Vamos lá. Eu imagino que o Castan vem para ser titular. Ah, e aí eu sabia que e você... aí fica a interrogação. Deixa eu só achar Sabino. onde eu escrevi, tá? Deixa eu só achar onde eu escrevi, mas eu gostei desse exercício de futurologia. Vamos a ele? Bora. Vamos a ele. Jordan no gol. Lucas Ramon, Rafael Thierry, Luciano Castan e Filipinho. Sim. Fabinho, Pedro Martins. Pedro Martins? Não é? E o menino lá? Não, então eu tô trocando. O Pedro, o volante, prata da casa. Exatamente. Pedro Martins. Não é isso? Não, tem um Pedro e tem um outro que vinha jogando. Depois eu lembro o nome dele, vou dizer já. Vou lembrar o nome dele já. Eu acho que é Pedro Martins, não é não? Pedro Martins, ele jogou algumas partidas, depois foi pro banco e o garotinho lá voltou com tudo. Fábio Matheus. Fábio Matheus. Obrigado, Miguelito. Fábio Matheus. Pedro Martins é outro. Alan Ruiz. Aí no ataque tu me pega Paulinho. E aí eu vou ter que puxar em relação... Até porque as contratações vão começar a chegar pro ataque. Não, mas você pediu para fazer um momento. Pro momento. Então vamos lá. Edinho deve ficar, né? Não. Edinho, que eu coloquei. Edinho está sob júdice. Ele está sendo analisado. Então vamos lá. Paulinho, Gian e esse garoto que está fazendo aí um bom trabalho pode ser o Marcelo Henrique. Mas a gente percebe claramente que seriam opções... Aí seria um ataque de juniores, né? Seriam opções para compor um time do momento, mas a gente sabe que quando começarem a agilizar as contratações do esporte, os atacantes que vão ser titular vão começar a chegar. Mas a interrogação momentânea fica realmente em cima do Sabino, porque o Sabino sofreu uma cirurgia no pé esquerdo. É isso que eu ia dizer. Sabino ele só tem contrato até abril. Foi duramente Sinceramente, castigado. Ele não fica. Pois é, eu acho também que não, até porque o que se comenta do ordenado de Sabino é hoje o maior ordenado do Esporte Clube do Recife, né? Fala-se que o ordenado de Sabino é R$270 mil e é difícil imaginar a continuidade dele no momento que o esporte está com grana curta, não conseguiu acesso para a primeira divisão e todos nós sabemos como é pequena a receita de uma Série B. Se para ficar ele teria que ter uma redução drástica, né, amigo? Considerável. Agora, para complementar aqui, para ficar bonitinho, vamos lá. Goleiros, Renan, Denis e Jordan. O Renan está com problema no joelho, foi cirurgiado. Laterais direitos, Lucas Ramon, Everton e Roberto Rosales. Zagueiros, Chico, Sabino, Thierry, Renzo, Alisson Cassiano e Luciano Castan. Volantes, Fabinho, Fábio Matheus, Pedro Martins, eu confundi o Pedro com o Fábio, e Ítalo. Meias, Alan Ruiz e Juan Xavier, aquela promessa da base que estava no esporte. E atacantes, Paulinho e Jean. Ok. Pronto, então tá aí a movimentação rubro-negra. Né? Completo. A movimentação rubro-negra para hoje. E é isso aí? É isso aí. É isso aí. São 18h29. Você acaba de acompanhar a terça-feira rubro-negra aqui no Bola Rolando. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Ela chegou, isso mesmo, chegou a Mega da Virada, com um prêmio de R$550 milhões. Vá até a loteria mais próxima e